nome é Raquel Bittar e eu apresento o podcast Gestão Empresarial, onde abordo temas e livros interessantes na área de administração. O tema dessa temporada é liderança, uma leitura e análise do livro Neurociência para Líderes, Como Liderar Pessoas e Empresas para o Sucesso, escrito por Nicolaus Dimitriades. Hoje vamos falar sobre o capítulo 2, Mente Clara, Direção Forte. O CEO estava prestes a anunciar os resultados anuais na frente de toda a equipe. As coisas têm sido difíceis ultimamente e a empresa está lutando para criar ideias competitivas. Novos concorrentes estão consumindo uma parcela do mercado como nunca acontecera antes. A equipe está decepcionada com os resultados do terceiro trimestre e espera que os números das vendas tenham sido melhores. Isso porque o CEO tomou uma série de decisões ousadas para reverter a tendência negativa. Decisões que todos apoiaram, uma vez que seu charme e convicção mantiveram-se fortes como sempre. Ele tinha muita confiança de que os resultados poderiam melhorar e teve os insights de como fazê-lo. No começo do ano, ele contratou uma agência de pesquisa para ajudá-lo a compreender melhor a situação. E é a primeira vez em sua longa carreira que ele não conseguia ler um mercado facilmente, como sempre fizera. Com a agência e alguns diretores, eles projetaram um estudo para medir todos os aspectos críticos do negócio, interna e externamente. O estudo levou meses para ser concebido, mas 6 meses atrás, quando os resultados chegaram, ficou muito claro para ele o que precisava ser feito. É verdade que, quando os resultados complicados e cheios de camadas foram apresentados, sua equipe teve alguma dificuldade para juntar as peças e visualizar o quadro geral, mas ele entendeu de imediato. Sentiu-se jovem de novo, rejuvenescido por sua habilidade de atravessar todos os gráficos e captar o sentido central de tudo aquilo. Ele via claramente o padrão. Cheio de confiança, ditou à sua equipe o que era preciso fazer a partir do dia seguinte. Quando a diretora de aquisições expressou suas reservas, ele e outros diretores a tranquilizaram, garantindo que tudo daria certo. Agora, todos eles conseguiam enxergar. O padrão estava claro e a sensação era ótima. Quando o CEO entrou na sala para anunciar os resultados no final do ano, a expressão em seu rosto disse tudo. Os números negativos não haviam sido revertidos. Levou 2 anos para que a empresa se recuperasse e para as pessoas entendessem o que aconteceu. Quantas vezes gestores e líderes experimentam a vigorante sensação de reconhecimento de um padrão? Com que frequência seus colegas gritam "Ahá!" em uma reunião, pois acabaram de perceber a verdade ao ver os números na tela? E quantas vezes esses padrões se mostraram muito distantes da realidade? Nosso cérebro ama padrões. Isso ocorre porque padrões o fazem se sentir seguro em situações de alta incerteza. Se existe perigo lá fora e você não sabe muito bem o que fazer, primeiro, não vai se mover muito. Mas não se mover é mais perigoso do que se mover. Então o cérebro vai tentar encontrar sinais para decifrar depressa qual a melhor opção e colocá-la em prática. E ele vai funcionar independentemente da qualidade dos sinais. Portanto, os problemas surgem quando o curso de ação selecionado se baseia em uma compreensão errônea da situação. Apesar de ficarmos felizes por estarmos em movimento, podemos terminar em uma situação muito pior do que a de antes de agirmos. Líderes deveriam tomar decisões sabendo dessas armadilhas intelectuais, de modo a garantir que não sejam atraídos por elas. A evolução do cérebro obcecado pela sobrevivência. Levamos nossa vida em estado de consciência. Estarmos conscientes nos dá uma sensação de estar no controle. Não é por acidente que nossa espécie é chamada de Homo sapiens sapiens, ou o mais sábio dos sábios. Somos a única espécie com autoconsciência
e habilidade avançada de linguagem. Essa capacidade superior não apenas de pensar, mas também de refletir sobre os nossos próprios pensamentos, tem sido há muito saudada com a frase "penso, logo existo", de Descartes, no século XVII. O raciocínio tornou-se a referência absoluta para a existência humana e o controle absoluto. A neurociência, porém, diz o contrário. O propósito do nosso cérebro não é pensar. Pensar é um meio para um fim, que é a sobrevivência. E se a sobrevivência é a meta, o cérebro vai usar todas as suas funções para apoiá-la de modo integrador e definitivo. O cérebro analisa uma situação e, com base na urgência e importância para a sobrevivência, aciona diferentes funções para se encaixar a seu propósito. Pensar raramente é uma prioridade para o cérebro na reação a uma situação. Isso porque as funções executivas do cérebro, aquelas que controlam as emoções, preveem o futuro, avaliam as consequências e fazem cálculos, desenvolveram-se muito depois da evolução. Na anatomia do cérebro humano, as estruturas mais antigas, o sistema límbico, exercem muito mais influência sobre o nosso comportamento do que as estruturas mais recentes, o neocórtex ou o prosencéfalo. O cérebro reptiliano representa as funções mais básicas do nosso cérebro, tais como o controle do equilíbrio, da pulsação, da respiração e da temperatura. Ele é muito semelhante ao cérebro de um réptil. Esse tipo de cérebro existe há aproximadamente 500 milhões de anos na natureza. E, finalmente, o neocórtex é o mais jovem dos três cérebros, tendo adquirido suas características mais avançadas há menos de 2 milhões de anos. Há 10 vezes mais sinais indo do sistema límbico para o neocórtex do que na direção inversa. Mais surpreendente, a atividade cerebral do neocórtex corresponde a apenas 5% da atividade cerebral total. Pensar vem em último lugar, segundo qualquer medida entre as prioridades do cérebro para a sobrevivência. Em termos evolutivos, isso faz muito sentido. O raciocínio está profundamente ligado a estruturas cerebrais subconscientes. Em seminários, um exercício demonstra isso ao pedir que as pessoas tentem não pensar em nada e depois reflitam sobre o primeiro pensamento que surgiu. Embora a maioria diga que gerou o próprio pensamento, isso é uma ilusão, já que a maior parte dos pensamentos vem do inconsciente, sem controle direto. Esses pensamentos inconscientes moldam as ações voluntárias que tomamos conscientemente. O estudo de Bangal demonstra que os conteúdos da consciência podem surgir involuntariamente, sem controle consciente. Participantes nomearam cores e formas de objeto, e metade deles conseguiu lembrar tanto das cores quanto das formas, mesmo sem tentar conscientemente. Isso reforça que processos cerebrais involuntários estão sempre ativos e enviam pensamentos à mente consciente sem que possamos controlá-los. Outro experimento revelou que as pessoas contavam objetos sem intenção. O estudo sugere que nossos pensamentos não controlados resultam de um sistema neural previsível, baseado na evolução, e não de um mecanismo guiado pela consciência. Não importa se apresentamos esses fatos executivos ou leigos, as pessoas sempre ficam chocadas. A crença de que nosso cérebro é lógico é tão profundamente arraigada que qualquer prova do contrário causa surpresa. Essa compreensão tem um efeito profundo no modo como líderes tomam decisões nas empresas. Quando fica claro que nosso cérebro cria as respostas desejadas, guiadas por forças muito antigas, líderes começam a mudar suas perspectivas sobre como tomar decisões. Cuidado com padrões que trazem brindes. Por que gostamos tanto de padrões? Os últimos avanços tecnológicos, os ciclos macroeconômicos, as mudanças nos investimentos e nas tomadas de decisões, para todo lado que olhamos, haverá padrões a serem descobertos. Os padrões podem levar nossos negócios a prosperarem ou quebrarem, podem reforçar ou danificar nossa posição de liderança. Simplesmente não conseguimos evitar. Padrões nos deixam felizes.
A dopamina, uma substância química de recompensa muito influente no nosso cérebro, é a culpada por isso. Sempre que encontramos um padrão, nosso cérebro combina estímulos e memória. Isso significa que quando uma nova situação surge, como os dados mais recentes em uma planilha ou novos concorrentes no mercado, nosso cérebro vasculha nossa memória para combinar nova informação a outra pré-existente. Dá no mesmo descobrir uma combinação completa ou criar um novo padrão combinando várias informações antigas. O cérebro será recompensado com uma dose de dopamina. Nenhum padrão significa nenhuma explicação. Nenhuma explicação significa mais incerteza. Incerteza significa que não há sobrevivência. Em resumo, padrões criam a sensação de controle porque eles aumentam, de forma realista ou não, nossas chances de sobrevivência. É um mecanismo evolucionário muito eficaz que incentiva o nosso cérebro a sempre buscar padrões e, assim, assegurar nossa continuação como espécie. A dopamina deve ser levada a sério. Ela é um hormônio muito forte de recompensa e um neurotransmissor no cérebro que cria imenso prazer quando liberado. O exemplo do começo do capítulo demonstra esse mecanismo de forma muito clara. A situação era crítica, os riscos muito altos e ninguém fazia ideia do que fazer. Então, o reconhecimento de padrões ofereceu suas maiores recompensas ao CEO. Alarmado por sua incapacidade inicial de perceber os sinais e consumido pelos dados à sua frente, sua memória buscou padrões antigos que combinassem com a situação. Quando isso aconteceu, ele se sentiu empolgado, rejuvenescido e cheio de confiança. Ao analisar dados ou interagir com colegas, o cérebro gera previsões baseadas em experiências passadas, muitas vezes criando hipóteses antes de obter dados suficientes. Isso reflete o fato de que o cérebro prioriza suas próprias suposições em vez de confrontá-las com informações reais. Para executivos, reconhecer padrões é essencial, mas também arriscado, pois decisões erradas podem comprometer sua liderança. Portanto, é crucial revisar hipóteses e considerar diferentes perspectivas, evitando a euforia de conclusões precipitadas, que podem ser enganosas e prejudiciais a longo prazo. Unidos venceremos ou não? A união faz a força, diz a sabedoria popular. Essa máxima obviamente preconiza que quando fazemos parte de uma equipe, devemos priorizar a equipe, não os indivíduos. Em última instância, se isso for levado ao pé da letra, o trabalho em uma equipe pode sufocar as vozes individuais em nome do bem coletivo. Mas e se as vozes isoladas estiverem corretas e a equipe errada? Talvez você se lembre de que, no exemplo citado no início desse capítulo, uma integrante da diretoria expressou suas preocupações com as revelações de padrão do CEO. No entanto, ela foi imediatamente silenciada, tanto pelo próprio CEO quanto por outros colegas. Ela acabou seguindo o que eles propunham. Depois dos desastrosos resultados no final do ano, foi uma das primeiras a mudar de emprego. Não é raro encontrarmos equipes encantadas por uma ideia. Geralmente, se manifesta primeiro como solução comprovada e depois como forte comprometimento da equipe, antes de finalmente revelar sua verdadeira face. Um dogma que ninguém tem o direito de desafiar. Existem vários estudos, principalmente em psicologia social, sobre esse fenômeno, chamado groupthink, que ocorre quando equipes se tornam tão comprometidas com uma ideia que deixam de considerar alternativas de forma realista. Isso pode resultar em decisões ruins, já que os líderes recebem apoio acrítico dos membros. Estudos confirmam que equipes com coesão moderada e confiança pragmática tomam melhores decisões, enquanto equipes excessivamente coesas são mais suscetíveis a erros devido ao pensamento do grupo. Quanto ao aspecto neurológico do pensamento de grupo, mais uma vez testemunhamos a interação entre as estruturas cerebrais mais profundas e a sua parte executiva, em particular, o domínio do cérebro antigo sobre o novo. Motivado por seu desejo de sobrevivência, o cérebro impulsiona comportamentos que favorecem a homogeneidade do grupo em vez de desafiar a situação, especialmente quando as ideias vêm do líder da equipe.
Os outros integrantes parecem concordar com o entusiasmo. O pensamento do grupo ameaça o cérebro individual com noções do tipo: ou você está com a gente ou está contra a gente, que deixam subentendido que pode haver sérias consequências caso se opte pela segunda opção. A escolha é nossa, mas muito provavelmente a decisão já foi tomada por nosso cérebro. Tropeços mentais. Além do reconhecimento de padrões e do pensamento do grupo, há um grande número de respostas automáticas do cérebro a situações que faz administradores tomarem decisões erradas e se envolverem em ações equivocadas. As estruturas cerebrais mais profundas, o antigo cérebro reptiliano e o sistema límbico, por terem a sobrevivência como sua maior prioridade há milênios, caracterizam-se por um raciocínio rápido e irrefletido. Por serem muito poderosas, elas arrastam o nosso comportamento para junto dos seus desejos, dando pouca chance para o cérebro executivo interferir na situação. Mas até onde vai esse dilema? Na verdade, vai bem fundo. Os vieses cognitivos ocorrem com mais frequência em situações de urgência, confusão de informações e pressão social. Nesses momentos, o cérebro adota respostas automáticas, deixando de lado a racionalidade e preferindo comportamentos rápidos e confortáveis. O risco é evitado e a exploração é vista como uma perda de energia. Esse comportamento impulsivo e fechado não é adequado para aspirantes a líderes, que devem evitar essas armadilhas cognitivas. Sob uma perspectiva neurocientífica, os vieses cognitivos envolvem como o cérebro diferencia pessoas entre intragrupos, amigos, e extragrupos, estranhos. Esses vieses influenciam percepções, empatia, moralidade e recompensas, favorecendo o intragrupo, os amigos. Estudos mostram que, apesar de treinamentos aumentarem a consciência sobre preconceitos, eles não resultam em mudanças comportamentais significativas. Isso ocorre porque a compreensão racional não garante a modificação de atitudes. Mudar comportamentos exige uma abordagem mais profunda e pessoal, indo além de números e informações, utilizando diversas funções cerebrais para promover a transformação. Colocado em termos mais simples, como líder, você precisa pensar 2 vezes antes de tomar uma decisão importante, como contratar alguém, demitir alguém, avaliar e recompensar alguém, aprovar um investimento ou até mesmo convocar uma reunião. Pense 2 vezes sobre o motivo da sua decisão. Dê a si mesmo o benefício da dúvida. Nossa própria experiência provou que esse é um modo muito prático, além de eficaz e rápido, de agir a possíveis vieses. Se os vieses de grupo forem baseados em critérios mais centrados na empresa, como competição interna, conflitos em departamentos e ambições pessoais, então o líder cerebral deve primeiro reconhecer esses critérios e, em seguida, analisar seu impacto e, por fim, facilitar a formação da mentalidade de grupo apropriada que estimule o desempenho das equipes e da empresa. Steve Jobs, o líder da Apple, criou uma cultura interna de antagonismo com outras gigantes de TI, em especial com a Microsoft. Ele buscou, com uma paixão incomparável, lançar o primeiro iPhone, porque encontrou-se em um evento social com um executivo da Microsoft, que se gabou do trabalho que a Microsoft estava fazendo em tablets. Criar um senso de nós contra eles não é ruim, e líderes podem utilizar o poder da aptidão natural do nosso cérebro para a percepção de grupos, criando as atitudes de intergrupo e extragrupo corretas, tanto nas equipes quanto na empresa como um todo. Culturas corporativas favorecendo a mente com viés. Um estudo de psicologia social sobre uma história bíblica revela como as pessoas constroem culturas que favorecem vieses. A parábola do bom samaritano fala sobre ajudar uma pessoa em grandes apuros sem que haja algum objetivo egoísta por trás dessa ajuda. 2 cientistas fizeram uma experiência pedindo a seus estudantes que fossem a um prédio para conversar sobre o bom samaritano. Em seguida, os alunos foram instruídos a dirigir-se a outro prédio para uma prova.
A alguns estudantes foi solicitado que se apressassem para chegar ao outro prédio, enquanto a outros foi dito que não havia tanta pressa. No caminho para este local, todos os alunos passaram por uma pessoa que pedia ajuda imediata e aparentava precisar muito dessa ajuda. Quem ajudou mais? Surpreendentemente, falar sobre a história do bom samaritano antes de encontrar a pessoa em apuros não teve nenhum efeito. O que teve um efeito real no seu comportamento foi a urgência. Apenas 10% dos alunos instados a correr para o outro prédio pararam para oferecer ajuda, enquanto mais de 60% dos estudantes que não estavam com tanta pressa pararam para ajudar. Muitas empresas no mundo todo têm valores corporativos que contam uma história similar, centrada no cliente, voltada para soluções, apoiadora da equipe, promotora dos funcionários. Mas vemos dentro das empresas que a urgência cancela esses valores. Um prazo apertado, o próximo projeto começando agora, a reunião da manhã seguinte que você precisa se preparar hoje, um novo diretor que quer cada vez mais, criam culturas que nutrem comportamentos automáticos. Independente das belas narrativas, de boas ações nos negócios, a pressão do agora reduz a habilidade do cérebro de dirigir energias para estruturas vitais ao raciocínio, que possam fazer as perguntas certas. Em vez de perguntar, estamos simplesmente fazendo. Falhamos em parar e perguntar àquele necessitado: como eu posso ajudar? Ou como eu posso melhorar a sua situação? Assim como ocorreu no experimento do bom samaritano, nas empresas de hoje, perguntas como essas, dirigidas aos nossos colegas de equipe, chefes, são cruciais para que comecemos a questionar e pararmos de correr. O caso da empresa Uber exemplifica como um foco excessivo no crescimento rápido pode criar uma cultura interna agressiva, marcada por discriminação, assédio e comportamento hostil. Apesar dos esforços do fundador para corrigir o ambiente, ele acabou deixando o cargo do CEO. O caso ilustra que, mesmo com políticas preventivas, nossos comportamentos cotidianos e o estresse no trabalho podem reforçar ações que contrariam os valores da empresa. A solução está em questionar mais as práticas e comportamentos internos. Questionar é vencer. A arma da gestão mais confiável contra vieses cognitivos é a mais simples: fazer perguntas, muitas e o tempo todo. Questionar tem a ver com um estado mental de observação antes da ação. Inserir esse passo de questionar minimiza o efeito comportamental imediato dos vieses. Em vez de o cérebro saltar diretamente para uma conclusão prematura, fazer perguntas tem um poder de contenção valioso. Em outras palavras, as perguntas têm o poder de interromper atividades impulsivas, redirecionando mais energia cerebral para as funções reflexivas e do raciocínio. Quando nos depararmos com atitude do tipo "é assim mesmo" ou "é assim que as coisas sempre foram por aqui", sabemos que o ambiente é hostil ao questionamento. Sócrates disse: "Só sei que nada sei." Suas perguntas eram tão poderosas que no final condenaram-lhe a pena capital. Sociedades com um ritmo lento de mudança não gostam de desafios à situação vigente. Empresas do paradigma anterior, operando em setores estáveis, não fomentam uma cultura de questionamento. Hoje as coisas são muito diferentes. Existe um conjunto de perguntas que os líderes modernos precisam fazer. Essas questões tratam menos do negócio em si, mas sim do papel que as empresas desempenham no mundo. Essas são as perguntas que fazem os líderes atingirem a grandeza para além do seu papel como indivíduo que guia a empresa. As perguntas são: quais são as consequências diretas e indiretas da minha decisão? Essa pergunta requer uma análise cuidadosa das opções de seus impactos humanos. Tomar decisões rápidas, especialmente com grandes consequências para a comunidade, é inadequado. Apesar da imprevisibilidade do futuro, é essencial reunir a equipe certa, dedicar tempo à questão e avaliar os custos e benefícios para tomar decisões acertadas. Quais são as minhas obrigações centrais nessa decisão? Além da responsabilidade com acionistas e equipes, os líderes têm obrigações que transcendem os negócios.
envolvendo todos os afetados por suas decisões. Essas obrigações incluem proteger a dignidade humana e garantir o respeito aos direitos humanos básicos, que são mais importantes que metas profissionais de curto prazo. Ao respeitá-las, o líder se consolida como um guardião tanto da empresa quanto da humanidade. Eu enxergo o mundo como ele é? A pergunta se divide em duas partes. 1. Você vê o mundo externo como ele realmente é? Isso envolve entender as intenções e capacidades dos outros sem ilusões. 2. Você vê o mundo interno como ele é? Isso refere-se à sua capacidade e disposição para enfrentar as mudanças e desafios necessários para implementar a decisão. Quais são as minhas comunidades? Como o cérebro é um órgão social, é crucial reconhecer as comunidades a que você pertence ao tomar decisões. Essa pergunta exige que você identifique os valores e normas que orientam seu comportamento corporativo, mas também os desafie para evitar decisões que apenas mantenham formas antigas de pensar e agir. Eu vou conseguir viver com minha decisão? Após qualquer decisão, devemos assumir total responsabilidade por suas consequências, para garantir que a decisão esteja alinhada com seus valores internos. É importante dedicar tempo à reflexão, conversar com mentores ou pessoas de confiança e ouvir quem o conhece bem. Quando o primata assume o controle. Uma das lições mais importantes que aprendemos logo no início da nossa jornada pela compreensão do impacto exercido pelo cérebro sobre a liderança e o comportamento humano foi a existência do protocolo de sobrevivência. O cérebro tem seu próprio protocolo, profundamente arraigado em suas redes neurais, e é ativado em casos extremos para garantir a nossa sobrevivência. E aprendemos isso do jeito mais difícil. Um dos autores sofreu um acidente automobilístico no ano de 1990, no qual ninguém ficou gravemente ferido, mas a pessoa perdeu a consciência no momento da batida. Recuperar a consciência logo após o impacto foi crucial para minimizar os ferimentos. A questão central é quem decidiu desligar a consciência, uma ação que não foi racional, mas uma resposta automática do cérebro para evitar sobrecarga durante uma situação crítica. O cérebro rapidamente decide como lidar com estímulos e, no caso do acidente, desligou a percepção para otimizar a sobrevivência. Esse processo, chamado de sequestro, não ocorre apenas em situações extremas, mas também no cotidiano. Líderes precisam estar cientes do sequestro da amígdala, que pode comprometer sua clareza de pensamento regularmente. A amígdala, parte do sistema límbico do cérebro, é responsável pela memória, aprendizado, motivação e emoção, atuando como guardiã emocional da sobrevivência. Ela decide quando interferir, assumindo controle em situações que evocam memórias intensas e desagradáveis, o que pode impedir o raciocínio dos lobos frontais. Esse sequestro da amígdala está associado ao estresse, ansiedade, medo e agressividade. Para líderes, isso significa que, em situações percebidas como ameaçadoras, a amígdala pode prejudicar o raciocínio, resultando em comportamentos erráticos, baixa autoconfiança, erros de comunicação e reações automáticas, características indesejáveis para indivíduos inspiradores. Entretanto, não estamos indefesos contra o sequestro da amígdala. Há muitas coisas que podem ser feitas. Um professor desenvolveu um programa de gestão da mente por meio da qual ajuda atletas que buscam resultados elevados a lidar de maneira eficaz com esse sequestro. Segundo a sua abordagem, nosso chimpanzé interior, que graças à evolução é 5 vezes mais forte do que nossa vontade consciente, influencia nosso comportamento, atacando nossa mente com pensamentos venenosos e cheios de medo, como "eu não consigo fazer isso" ou "todo mundo está contra mim". Declarações típicas que acabam deixando clara as intenções do chimpanzé interno, que são 1. As coisas não vão acontecer como eu queria que acontecessem, questões externas. E 2. Eu não me sinto à altura da tarefa diante de mim, questões internas. A solução para lidar com o primata que vive em nossa cabeça e tem o poder de desativar nosso raciocínio é aceitá-lo
e evitar lutar com ele. Ele é mais forte. Precisamos observar seus movimentos e impulsos para nutrir seu melhor lado, o que fará nos sentirmos menos inseguros no longo prazo. Finalmente, podemos gerenciar o chimpanzé por meio de um sistema de distrações e recompensas. Uma distração pode ser algo que não permitirá que o chimpanzé se expresse plenamente, como, por exemplo, entrar rapidamente na sala de reunião sem se estressar muito pensando a respeito. Uma recompensa trata de dar ao chimpanzé algo de que ele gosta, quando o trabalho que ele se opõe foi realizado. Isso pode ser algo como fazer seu primeiro intervalo para o café só depois de ter revisado aquele relatório difícil de manhã. Uma abordagem mais física para lidar com o sequestro é um método de relaxamento pela respiração, que acalma a pulsação irregular causada por uma mente cheia de medo. Isso pode dar à mente o espaço certo para desenvolver emoções e pensamentos construtivos. Nós sempre recomendamos a nossos clientes que interrompam uma situação quando se sentirem dominados pelo medo ou pela raiva. É o velho conselho popular de nunca enviar um e-mail em um momento de irritação. Faça uma caminhada, respire calma e regularmente, dê a seu organismo o tempo necessário para expulsar a química produzida pela agressividade e o medo. Esses simples atos podem fazer mais do que você imagina para melhorar seu desempenho na liderança. A questão crucial para gerenciar esse sequestro é ter ciência de que eles estão ali. Então, separar-se deles. Se você tratar esses pensamentos negativos com interesse, em vez de como uma aceitação fatalística, metade do seu trabalho está feito. Seus pensamentos não são necessariamente você. Embora você não possa decidir o que vem à sua mente, pode decidir o que fazer com seus pensamentos, especialmente quando o seu corpo estiver em um estado calmo. Quem deve liderar o seu time é a sua mente clara, não o seu chimpanzé interior. Agora está na hora de irmos para o capítulo 3. Agradeço a você que ficou comigo até o final deste podcast. Compartilhe com quem você acha que esse conteúdo seria interessante. Dê seu apoio no podcast Gestão Empresarial para eu trazer mais e mais conteúdos interessantes na área de administração. Obrigada e até a próxima!